capítulo 8, e estamos na última parte, a parte 3 do estudo do capítulo 8, e tem como título Plenitude de Bênçãos. Então, nós estamos quase concluindo o estudo deste livro, o livro do pastor Wegener, Estudos em Romanos. E, meus amados, tudo que eu posso dizer é que esse livro ele revolucionou a minha vida, juntamente com a Bíblia, é claro. Eu fiz uma leve propaganda sem nenhum fim lucrativo, sem nenhum lucro da Bíblia Contexto. A Bíblia Contexto realmente ela tem me ajudado a ter um entendimento assim mais, digamos que mais afetivo do que Deus quer transmitir para mim quando eu leio as Escrituras. Claro, sem menosprezar os textos, as fiéis, né, que é a Bíblia King James Fiel, ou Almeida Corrigida Fiel, que são textos, assim, fantásticos. Mas é a questão afetiva mesmo, sabe? Eu me identifiquei com a linguagem desta Bíblia. Muito embora o verso 1 de Romanos 8 não esteja completo nesta versão aqui, né? Por isso precisamos ficar atentos. Mas, enfim, a plenitude de bênçãos. Então, nós vamos entender claramente aqui no capítulo 8 que o Senhor Jesus, ele nos legou todas as bênçãos do céu, para que nós tomemos posse dessas bênçãos agora, aqui, em vida, no momento presente. E nós vamos analisar verso por verso. Hoje o estudo vai ser um pouquinho mais longo, justamente porque nós vamos precisar nos delongar nos versos, porque são os versos que vão realmente nos revelar a grandiosidade do que Deus quer nos transmitir. Então vamos lá. Mas antes nós vamos recapitular Romanos 8, de 28 a 30, que foram os últimos versos do estudo do domingo retrasado, né, no nosso último dia de estudos. Nós precisamos recapitular, estes versos. Então, se você está com a sua Bíblia, então acompanhe por gentileza e diz assim: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, verso 28, e que são chamados de acordo com seu propósito. Verso 29, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu o seu caráter. E nós sabemos que o caráter de Deus, que a glória nos deu a sua glória, e nós sabemos que a glória de Deus é o seu caráter. Muito bem. Então, vamos aqui ao comentário a respeito da recapitulação destes versos. Você perceberá que os verbos nestes textos estão todos no tempo passado. As bênçãos e promessas contidas aqui são verdadeiras permanentemente para todos aqueles que receberam o chamado de Deus, né? Então, olhe só, olha o tempo passado aqui no verso 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou, olha só, né? A fim de que fosse o primeiro entre muitos. Então, meus irmãos, estes verbos no passado, que foi dito lá pelo Senhor Deus, na eternidade, ele nos predestinou, todos. Então, aquilo que ele proveu naquele tempo é válido para nós eternamente, até o dia de hoje. Então, aqui o Senhor faz uma pergunta, o pastor Wegener faz uma pergunta: quem é chamado? Aí a resposta vem em Atos 2,39. Porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos os que estão longe. Sim, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele chama quem quiser. Onde está isso? Apocalipse 22, 17.
Quem quiser, tome de graça da água da vida, é quem desejar. É para todos, sim. Indistintamente? Sim, para todos indistintamente. Esse chamado de Deus, né? Como o Senhor diz aqui, que o Senhor faz de tudo, faz com que tudo se faça para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Quem é que é chamado de acordo com o propósito de Deus? Quem quiser. Então, só vai beber da água da vida quem quiser, livre-arbítrio. Mas todos podem receber livremente. É isso que o Senhor está nos dizendo aqui. Agora, qual é o propósito de Deus ao chamar todo mundo? Ele chamou todo mundo? Sim, chamou todo mundo. Todos os que forem a Ele, olha só o que diz Efésios 1:10. Para que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele possa reunir todas as coisas em Cristo, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Sim, nele, em Cristo. Falando sobre o mesmo assunto, em 2 Timóteo 1:9, o apóstolo Paulo diz assim: quem nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Olha só, grava isso. Então, quem nos salvou e depois de nos salvar, nos chamou com uma santa vocação, não segundo nossas próprias obras, porque a gente já viu que as nossas obras são trapos de imundície, mas segundo o seu próprio propósito e graça que foi dada em Cristo Jesus antes que o mundo começasse. Devemos, então, muita atenção agora nesse trecho final, devemos, então, ser reunidos em Cristo de acordo com o propósito e graça de Deus. Vendo isso, qual é o nosso dever? Portanto, antes, irmãos, sejais diligentes para confirmar a vossa vocação e eleição. Sejais diligentes, é o que Deus está nos dizendo. Irmãos, sejais diligentes para confirmar a vossa vocação e eleição, porque se fizerdes essas coisas, nunca cairás. Porque se fizerdes o quê? Se nós formos diligentes para confirmar a nossa vocação e eleição. O Senhor Deus nos fez um chamado santo. Ele tem propósitos santos para nós. E se nós buscarmos saber de todo o coração qual é o propósito de Deus para nossa vida, qual é o chamado que o Senhor Deus tem para cada um de nós, nós nunca cairemos. É isso que o Senhor Deus está nos dizendo aqui. Mas aí vem essa pergunta muito importante para nós: como é que nós podemos ter certeza de nossa vocação e eleição? De forma prática. Então, como podemos ter certeza? Vamos ver, então? Cada um é chamado, eu e você. Mas o propósito de Deus está em Cristo. Porque dele e por ele, por Cristo, e para ele, Cristo, são todas as coisas. A quem seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Todos nós somos chamados e todos podemos garantir nossa vocação e eleição aceitando a Cristo e permanecendo nele. Todos podemos, aqui está a resposta prática. Todos podemos garantir nossa vocação e eleição, de que forma? Aceitando a Cristo e não somente isso, permanecendo nele. É permanecendo em Cristo, meus irmãos, que nós não vamos pecar. É permanecendo em Cristo que o seu caráter, a sua humildade, a sua mansidão serão manifestos em nós. O texto continua: então somos chamados de acordo com o propósito de Deus, porque estamos em Cristo. Viu? Nós somos chamados de acordo com o propósito de Deus, porque nós estamos em Cristo. Aí vem mais um detalhe importante: prática. O que é que nós devemos fazer, então? Abandone tudo que é egoísta e tudo que está relacionado com o ego, com o eu. Então você poderá ter Cristo e será chamado de acordo com o propósito de Deus. O texto nos responde: que bênção. Se dissermos: aqui estou, Senhor, toma-me,
Você já disse essa frase? Em oração, na sua oração secreta, você já disse isso? Aqui estou, Senhor. Toma-me como eu estou. Ellen White tem em Caminho a Cristo, tem uma oração que ela faz que eu acho a coisa mais linda. Eu não sei lá toda de cor, mas ela disse assim: toma o meu coração, Senhor, porque não posso dá-lo. É tua propriedade, né? Então aqui estou, Senhor, toma-me. Então estamos em Cristo. Mas essa frase, aqui estou, toma-me, deve ser de fato e em verdade. Senão, trata apenas de palavras. Mas precisamos saber o que elas significam. Então, estamos nele e, portanto, somos predestinados para sermos conforme a imagem de seu filho. Todas as coisas, vamos lembrar disso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Quando todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Agora. Viu que está no tempo presente? Não foi conjugado o verbo no passado e nem no futuro. É agora. Todas as coisas, presente, cooperam agora para o bem daqueles que amam a Deus. Aí vem a outra pergunta. Mas como é isso? Vamos ver. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Olha só. O Senhor Deus predestinou a todos para serem conforme a imagem de Cristo. O texto continua. Vejam que tipo de amor o Pai nos concedeu para que sejamos chamados filhos de Deus. Quando dizemos ao Senhor dia após dia: aqui está o meu coração, Senhor. Não posso mudá-lo. Eu quero que o Senhor o tenha. Então o Senhor Deus nos amará com cordas, nos amarrará com cordas de amor divino às pontas do altar. Somos então predestinados com Cristo. O que ele tem, nós temos. Ele nos deu a vida eterna e disse por si mesmo: ninguém os arrebatará da minha mão. João 10, 28. Isso está lá no livro Estudos em Romanos, da página 135. O Senhor Jesus, ao nos predestinar a Ele, Ele nos disse assim, Ele diz assim: tudo que é meu é de vocês. Tudo que eu recebi, vocês recebem. Então, ninguém arrebatará a mim e a você da mão de Cristo. Ninguém tem esse poder. Então, vamos continuar. Deus tinha um propósito. Isso pode ser alterado? Não. O problema, então, está resolvido. Aqueles que são chamados são justificados em Cristo. Portanto, temos agora a justificação. Mas aqueles que são justificados são igualmente glorificados. Temos a glória de Cristo? Sim. E a glória que tu me deste, eu lhes dei, para que eles sejam um, assim como nós somos um. João 17, 22. Veja que está no passado. A glória que Deus deu a Cristo é nossa hoje. Vamos ler de novo esse verso? Que nós não podemos confundir, meus irmãos, que nós não estamos falando aqui da glorificação. Nós estamos falando aqui da glória de Deus, que é o caráter. E a glória que tu me deste, eu lhes dei, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Assim como Cristo afirmou que era um com o Pai, ele nos dá a sua glória para que nós sejamos um também com ele e com Deus, por consequência, né? Então, a glória que Deus deu a Cristo é também nossa hoje. O texto continua. É verdade que essa glória ainda não apareceu e o mundo não nos conhece porque não conheceu a Cristo. Mas essa glória é nossa e aparecerá. E mesmo agora, porque lembra que nós estamos caminhando de glória em glória, ou seja, de caráter em caráter. Nós estamos numa estrada de santificação, uma caminhada progressiva de santificação, mas é nossa, olha só, a glória de Cristo é nossa e aparecerá em nós. E mesmo agora aparece na forma de quê? De graça. A graça que o Senhor Jesus nos concede é a sua glória.
Interiormente, nós a temos, pois Paulo diz, para que ele vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, ser fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. O que nós somos aqui vai transbordar, vai exalar, vai se manifestar exteriormente. Efésios 3:10. O Salmos 84:11 diz algo muito importante para nós. O Senhor dará graça e glória. Nada de bom negará aos que andam retamente. Pedro diz que, crendo, olha só, fé, podemos regozijar-nos com alegria inexprimível e cheia de glória. A glória é toda nossa, nós a temos agora. Aos poucos, quando tivermos aceitado essa graça de acordo com as riquezas de sua glória, e ele realizar em nós o seu propósito, então sairemos da graça para a glória no mesmo nível. Então, quando o Senhor conseguir, mediante a nossa permissão, quando ele conseguir realizar em nós o seu propósito, então sairemos da graça para a glória. É o que o Senhor está nos dizendo. Então vamos ler, um momento, Romanos 8:31. Acompanhe aí na sua Bíblia. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, eu devo confessar que essa foi uma das partes mais confortadoras para mim neste estudo. Eu vou compartilhar com vocês. Pegue este versículo, leia-o e guarde-o na memória. E então lembre-se de dizer: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Meus irmãos, no fim dos tempos, no fim, lá, quando a gente estiver lá no céu, e eu creio pela fé, que ainda há esperança para todos nós, e que nós podemos sim estar lá no céu. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue de Cristo que nos assegurou a salvação, nos assegurou um lugar no céu, e a palavra do seu testemunho, que está aqui, meus irmãos. A palavra do seu testemunho. É assim que a gente vence os obstáculos, as tristezas, as decepções, as frustrações, as feridas. É pela palavra do testemunho. E lembre-se de que Cristo deu o exemplo de derrotar Satanás pela palavra do testemunho. Toda vez que a tentação vinha, ele dizia o quê? Está escrito. Então, quando as nuvens de escuridão vierem e a escuridão se acumular ao redor, apenas diga: irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus é por nós, como se mostra no fato de que deu Cristo para morrer por nós e Deus o ressuscitou para a nossa justificação. Será que a gente consegue imaginar tudo? Imaginar não, compreender tudo o que Deus fez por mim e por você? Pecadores e sujos como somos? O tremendo sacrifício que foi isso? Deus deu Cristo para morrer por nós. E não parou aí. Ele o ressuscitou. E o ressuscitou para quê? Para que fôssemos declarados justos diante dele. A paz, isso, grave essa palavra, deixe-se em paz. Há paz no pensamento de que Deus realiza todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade e que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Então, não importa o que venha contra nós, pois se vem contra nós, vem contra o propósito de Deus. E isso é tão certo e firme quanto a existência do Todo-Poderoso pode garantir.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem está contra nós? É a pergunta que o pastor Wegener faz aqui. Satanás está contra nós. Mas isso não faz nenhuma diferença. Satanás experimentou seu poder com Cristo e ele esse poder provou não ser nada. Todo poder no céu e na terra me é dado, disse Jesus em Mateus 28:18. Então, se todo poder foi dado a Cristo no céu e na terra, e sendo dado, onde sobrou algum poder para Satanás? Não há nenhum. Em uma competição com Cristo, Satanás não tem poder. Então, se temos Cristo por nós, nada pode ser contra nós. Entende? É por isso que foi tão importante isso para mim. Por quê, meus irmãos? Porque eu sei que vocês são tentados, porque eu sou tentada todos os dias. E em vários momentos no mesmo dia. Impaciência, irritação, né? Palavras impensadas que causam estrago, não somente na vida dos outros, mas na nossa vida também. Então, se temos Cristo por nós, nada pode ser contra nós. O Senhor Deus disse que nós tínhamos um advogado junto ao Pai. Nós tínhamos, não, nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Então, precisamos recorrer a esse advogado várias vezes ao dia, até que cada vez menos venhamos a cair, menos e menos e menos e menos, até que não caiamos mais, não é? Vamos falar das verdades. Eu deixei marcadinho aqui de amarelo para a gente localizar, fazer as conexões. Muitas dessas verdades são apenas como uma canção, uma música para muitas pessoas. Elas ouvem, se interessam por elas e depois isso passa. Mas não acreditam em quê? Nessas verdades e nem as praticam. Praticam quem? As verdades. Mas o Senhor o Senhor deu o quê? As verdades, algumas verdades, essas verdades, para acreditarmos e praticarmos. E essas verdades serão nossa força. Onde estão? Onde estão as verdades de Deus? As verdades de Deus estão nas Sagradas Escrituras e nos testemunhos, e também nas obras de homens que foram levantados por Deus para trazer essas verdades que nós estamos lendo aqui, tão maravilhosas, como nesse estudo em Romanos. E aqui eu aproveito para fazer um apelo novamente. Se você não adquiriu ainda o livro Estudos em Romanos, faça isso. Porque isso que eu apresento aqui são trechos, pinceladas. Não está todo o capítulo, não está todo o contexto. A riqueza ela é muito maior, mas nós não temos tempo para ler tudo. Então, meus irmãos, faça esse esforço, adquira. E para compreender o grande... Olha, o livro de Romanos, através desse livro de Romanos, nós podemos compreender o gigantesco, imensurável amor de Deus por cada um de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? Né? Então vamos continuar. Portanto, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nem sempre podemos ver ou dizer como, mas Deus disse isso e sabemos que é assim. Existem muitas coisas que não podemos explicar o porquê acreditamos nelas, pois parecem não fazer sentido para nós, mas o próprio fato de Deus ter prometido que se acreditarmos nelas, elas se cumprirão. Quem elas? São as suas verdades. Faz com que assim seja quando as aceitamos e acreditamos nelas, nas verdades que estão reveladas na sua Santa Escritura. Nós nunca poderemos ter certeza disso até que acreditemos. Contudo, quando crermos, então veremos Deus realizá-las. Portanto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Pense naquele profeta solitário de Deus, profeta Eliseu. Vamos lembrar dessa situação, que ela é bem característica, bem conhecida, na verdade. Ele estava em Samaria. As montanhas estavam ao redor dele. Uma hoste inteira de homens armados tinha vindo para pegá-lo. Ele ficou sozinho com seu servo. E aquele servo estava com medo.
Ele não pensou naquele momento e nem disse que o rei de Israel deveria enviar uma tropa de cavalos ou alguma infantaria para defendê-lo. O jovem aproximou-se dele e disse: Ai, meu senhor, como devemos fazer? E Eliseu orou. Olha, lembra da oração de Eliseu? Senhor, eu te peço, abra os olhos dele. E o Senhor abriu os olhos do jovem. E ele viu, e eis que as montanhas estavam cheias de cavalos e carros de fogo ao redor. Toda a montanha e planície estavam cheias de carruagens e cavalos, e qualquer um deles era mais forte. Olha, qualquer um daqueles que estavam ali na montanha, daqueles anjos poderosos, um apenas era mais forte do que todo o exército do inimigo. É tão verdade no nosso caso como no de Eliseu, que os que são por nós são mais dos que são contra nós. A única coisa que devemos fazer é abrir os olhos para que possamos ver que é assim. O que é que abre, meu irmão e minha irmã? O que é que abre os nossos olhos? A palavra. Aqui, ó. É ela que abre os nossos olhos. Ela é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. E se acreditarmos, saberemos que aqueles que são por nós são muito mais do que aqueles que são contra nós. Quando você estiver rodeado ou rodeada de problemas aparentemente impossíveis de serem resolvidos, quando a sua mente e o seu coração estiverem sendo atormentados por sofrimento, angústia, dor, incerteza, insegurança, lembre que aqueles que são por vocês são mais do que aqueles que são contra vocês. Não esqueça disso, meu irmão e minha irmã. Esse capítulo, esse final do capítulo 8, que é o que nós estamos estudando agora, encheu meu coração de alegria, de contentamento e de gratidão por tanto amor que Jesus deixou na sua palavra para nós, sabe? Aquele que está conosco é o Deus vivo de Israel, meus irmãos, não podemos esquecer disso, que tem poder para transformar as trevas em luz e a fraqueza em força. E toda maldade que vem contra nós, ele a torna uma bênção para nos ajudar em nosso caminho. Então, isso que talvez você esteja passando, quem sabe com filho, com marido, com esposa, com filhos, filhas, com pais, mães, parentes, com chefe, colegas de trabalho, irmão de igreja, enfim. Isso que você está vivenciando, o Senhor torna uma bênção para nos ajudar, ajudar você e a mim em nosso caminho. No momento da tribulação, muitas vezes a gente não reconhece, sabe, irmãos? Não reconhece. Mas, porque às vezes os nossos olhos, eles ficam ali como se tivesse uma parede, um anteparo, algo que nos impedisse de ver a luz de Deus, a sua bênção, a sua graça, a sua glória. Mas ali, ele nos dá, ali neste momento em que nós não enxergamos uma solução, ele já está tornando tudo em bênção para nos ajudar em nosso caminho. Vamos ler Romanos 8:32. Verso 32 diz assim: Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Ah, meus irmãos, olha só isso. O Senhor Deus, que não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou pela Cleuma. Será que ele não vai dar para a Cleuma todas as outras coisas? Tudo que a Cleuma precisa? Claro, segundo a vontade dele? Esse é o verso 32. Então vamos meditar nele? Porque ele, com Cristo, também nos dará todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas estão nele, em Cristo. Aquele que se revestiu de Cristo é fortalecido com todas as forças. Por quê?
porque Deus colocou Cristo muito acima de todo principado e potestade e poder e todo nome que é nomeado, não apenas neste mundo, mas também naquele que há de vir. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés e deu a Cristo para ser o cabeça sobre todas as coisas da igreja, que é o seu corpo. A igreja, que é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 21 e 23. Vamos entender melhor. Portanto, tudo está em Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Ele tem todo o poder que lhe foi dado no céu e na terra. Você não percebe que, sendo esse o caso, é uma conclusão inevitável que, quando Deus deu Cristo por nós e o entregou livremente por todos nós, junto com Cristo, Ele está nos dando todas as coisas que estão em Cristo? Então, se Ele nos deu Jesus, nós também recebemos todas as coisas que estão em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É o que Paulo diz, e essa é a minha e a sua fala também. Com o salmista, nós podemos dizer: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e as montanhas sejam carregadas para o meio do mar, ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem com a sua braveza. Será que nós podemos dizer isso como Davi disse? Irmãos, essa hora está chegando. A terra vai cambalear de um lado para outro, nós sabemos isso, porque nós somos estudiosos da palavra e das verdades, da revelação, dos testemunhos, e nós sabemos tudo, nós conseguimos fazer associação de tudo que está acontecendo no mundo. A terra vai cambalear de um lado para o outro como um homem bêbado e será removida como uma cabana, e as montanhas irão pular e passar para o oceano. Isso vai acontecer e haverá algumas pessoas naquele momento que se sentirão perfeitamente calmas e confiantes. Mas com elas não estarão pessoas que nunca aprenderam a dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. O homem que duvida de Deus agora, já pensou como é grave isso aqui? O homem que duvida de Deus agora, duvidará dele depois. Meus irmãos, está chegando o tempo em que nós passaremos por um tempo de angústia como nunca houve. Se nós não desenvolvermos uma fé robusta, firme, bem alicerçada na palavra de Deus, nós duvidaremos de Deus. Já pensou o que é isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo habitará sob a sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91, 1. O Salmo 91, que é um salmo que as pessoas recitam muito como um salmo de proteção, este salmo é específico do tempo de angústia. Do tempo de angústia. Então vamos avançar. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Estamos vendo aqui o Romanos 8:32. Essa promessa inclui tudo, irmãos. Todas as coisas inclui tudo, tudo, tudo. Sim, temos tudo. Somos filhos do rei, filhos do Altíssimo. Que diferença faz se as pessoas nos rejeitam? Na verdade, Deus é o único a quem nossa vida pertence. E Ele nos conhece como seus. Portanto, se os homens nos censurarem e perseguirem, e isso é muito comum nos dias atuais, a única coisa que podemos fazer é ter piedade deles e trabalhar por eles, pois eles não conhecem as riquezas da herança. Eles não conhecem o legado de Deus para nós em Cristo Jesus. Então, o que podemos ter por eles? Compaixão, que é piedade, e trabalhar também por eles, para que eles recebam, para que eles creiam, para que eles sejam salvos. Vamos ler Romanos 8:33, que diz assim: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém.
pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Em outras versões, é o próprio Deus quem nos justifica, quem o justifica, quem nos justifica. Então, meus irmãos, há um que certamente fará isso. Fará o quê? Olha como diz aqui no verso, acusar os escolhidos de Deus. Quem é que fará isso? E que faz? Seu nome é Satanás. Aqui está um testemunho sobre ele. E ouvi uma grande voz que dizia no céu: agora é vinda a salvação e a força e o reino de nossos irmãos, e o reino de nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque foi derrubado o acusador de nossos irmãos que os acusava diante de Deus de dia e noite. Apocalipse 12:10. Sim, Satanás é o acusador dos irmãos. Ele tem feito isso dia e noite e ainda está fazendo, lançando todo tipo de acusação contra os eleitos de Deus. Mas o diabo, Satanás, está abatido. E agora vem a salvação e a força, o reino de Deus e o poder de seu Cristo. Cristo tem todo o poder. Como isso é bom. Mas diz uma pobre alma desanimada e desencorajada. Olha o que pode dizer alguém, uma pobre alma desanimada e desencorajada. Eu creio em tudo isso e confessei meus pecados, e creio que Deus é fiel e justo para perdoá-los e purificar-me de toda injustiça. Mas esses pecados continuam surgindo diante de mim o tempo todo. Você tem certeza de que é Satanás que traz esses pecados à tona? Esse é um ponto importante, pois se você tiver certeza disso e esses pecados surgirem, você deve ser uma das criaturas mais felizes do mundo. Olha só, quando eu li isso pela primeira vez, eu disse, como assim? Não é? Então, Satanás traz o meu pecado à tona, né? Me faz sofrer, né? Por saber, está sendo ali acusada pelo diabo e tudo mais. Então, se é Satanás que faz, que me acusa, que faz os meus pecados serem lembrados, virem à tona e tudo mais, eu devo ser uma das criaturas mais felizes do mundo? Como é que isso ocorre? Então, bora entender? Por que Satanás traz essas coisas à tona, irmãos? Vamos entender. Agora é muito importante, concentração total. Porque ele é o acusador dos irmãos. E ele é um falso acusador. Ele é um mentiroso e o pai da mentira. Lembra disso? Então, olha o que Satanás, como mentiroso e pai da mentira, faz. Portanto, se Satanás trouxer esses pecados à tona e acusar você, então você sabe que eles estão perdoados. Irmãos, Satanás só vai nos acusar daquilo que nós já confessamos e que já tinha ali o carimbo perdoado do Senhor. Porque o diabo nunca os teria trazido à tona se não tivessem sido perdoados. Entende? Você não diz amém? O diabo não poderia dizer a verdade se tentasse. E a menos que seus pecados, os seus e os meus, tivessem sido perdoados, Satanás nunca os mencionaria. Nunca no mundo, porque ele teria medo de que você os confessasse e esses pecados fossem perdoados. Entende? Satanás, ele faz um jogo conosco, meus irmãos. Ele joga com os meus sentimentos e os seus, com a minha mente, com a sua mente. Ele joga conosco. Ele só nos acusa daquilo que daquilo que faz parte do passado, que já foi resolvido. E como diz as Santas Escrituras, já foi jogado nas profundezas do mar. Senhor Deus nem lembra mais, nem faz questão, acabou. Mas ele traz para dizer que nós somos culpados. Mas vamos crer no diabo? Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Como é que a gente sabe que é mentira? Porque já foi perdoado. Entende a lógica? Olha só essa página 143, está na página 143 do Estudos em Romanos. Você precisa ler na íntegra, aqui só está um pedaço. Vamos avançar. Outra questão. Não sei, talvez não seja Satanás, deve ser Deus. Alguém está entre aspas, quer dizer que alguém pode dizer isso. Não, é Deus quem justifica.
Se Deus justifica, ele não pode condenar. O Senhor Deus não nos condena. Quem tem o direito de condenar, senão Deus? Ninguém tem o direito de nos condenar. Satanás, ele pode nos acusar, ele pode jogar conosco, mas ele não pode nos condenar. Deus apenas é o juiz. Como é que a gente sabe? Lembra de quando Moisés morreu? Antes de morrer, ele não havia confessado o seu pecado? Estava ou não estava limpo diante de Deus? Estava. Então, quando ele morreu, ele tinha ali o direito à salvação, ele estava limpo. Mas veio quem? O acusador, o pai da mentira, dizendo que não, que ele era aquilo e que ele tinha direito sobre Moisés porque ele havia transgredido. E aí, o que é que o Senhor Jesus disse? Sai de reto, Satanás. Afasta-te, Satanás. Né? Então, não é, acabou, ele estava mentindo ali. Então, não há outra alma que tenha o direito de condenar, exceto Deus. Ele nos mostra os nossos pecados e nós os confessamos. O que é que o Senhor Deus faz? Nos mostra os nossos pecados para que os confessemos. E nos entregamos a Ele, e Ele nos justifica, e nele não há mudança nem sombra de variação. Portanto, quando Ele justifica, quem há no universo que pode condenar? Meus queridos, se Ele declara você justo, ninguém no universo pode condenar você. Vamos avançar. Opa, vamos aqui. Vamos ler agora o verso 34. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Vamos entender melhor? Ampliar um pouco mais? Quem vai nos condenar, então, visto que Deus justifica e Cristo morreu e ressuscitou como penhor, ou garantia dessa justificação? Entende o que foi que Jesus fez? Jesus foi a garantia de que nós seríamos declarados justos em Cristo. Cristo morreu e ressuscitou e agora está à direita de Deus para interceder por nós. Você não vê que não há uma possível brecha deixada para o desânimo no cristão? Olha essa parte aqui, ela meio que fecha esses últimos textos que nós estamos lendo. Meus irmãos, não há brecha para o nosso desânimo, porque o Senhor Deus continua nos dando tudo. Temos a glória de Deus por meio da graça que Ele nos concede, nós vivemos sob a graça. Há um momento em que Deus traz os pecados à nossa consciência, sim, mas é quando eles ainda não foram confessados. Não é verdade? Você sabe disso, e eu também. Essa é a única vez que o Senhor Deus traz os pecados à nossa mente. Mas é o Consolador, o Espírito Santo, quem convence do pecado. Portanto, Ele nos consola a cada momento, mesmo quando nos lembra dos erros que cometemos. Olha só, mesmo quando Ele nos lembra dos erros que nós cometemos, Ele está ali, mesmo assim, ainda assim nos consolando. Temos um advogado junto ao Pai. Não esqueça de Cristo, vosso Redentor. É o Consolador que nos faz lembrar disso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o Consolador que nos faz lembrar disso, né? Então é Ele que nos consola. Então, quando Deus me chamar a atenção para os pecados que eu não confessei, agradecerei a Ele pelo consolo. Agora vem essa parte muito importante. E quando Satanás os trouxer à tona novamente, louvarei a Deus novamente. Pois se não estivessem perdoados, Satanás nunca os traria à tona. Mas se foram confessados, foram perdoados. Pronto. Então, o inimigo ele vai tentar trazer à tona sempre, ele não vai parar. Mas todas as vezes que ele trouxer, é o momento de nós elevarmos uma oração a Deus de gratidão. Obrigada, Senhor, porque o inimigo está tentando me fazer me entristecer agora por lembrar desse pecado que eu cometi. Mas eu sei que naquele dia eu te pedi perdão e o Senhor me perdoou, eu estou limpa.
limpa diante do Senhor, porque o pai da mentira quer estabelecer uma nova mentira de que eu não fui perdoada, e não é verdade. E Deus me declara justo, e a você também. Agora, em Cristo, somente nele, meus irmãos, isso é somente em Jesus. Em Cristo, a misericórdia e a verdade se encontram. Você já imaginou isso? Em Jesus, a misericórdia e a verdade se encontram. A mesma mão que mantém a lei, mantém o perdão também. Perdão e justiça. Vamos ler Romanos 35 e 36, que diz assim, acompanhe na sua Bíblia. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria? Perigo ou ameaças de morte? Verso 36. Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Essa ideia de muito mais, não é? Que é tão destacada no capítulo 5, é encontrada novamente nesses versículos aqui. Temos inimigos para enfrentar, alguém pode dizer. Não fale sobre eles ou sobre suas provações e tentações, mas fale sobre o poder de Cristo. Quando eu e você estivermos sendo oprimidos, nós não podemos dar crédito ou destaque ao poder de Satanás, não. E sim apenas o poder de Cristo, de transformar tudo em bênção. Todo o poder foi dado a ele. Então, quando nós lutarmos, vamos lembrar que não é uma batalha equilibrada, mas lutamos uma luta de fé. E o poder é dado a nós, pelo qual podemos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou e se entregou por nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, como enfrentamos o inimigo? 1 Timóteo 6,12 nos responde. Lute o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. Lute o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna. E o texto agora continua. A questão da vida surge novamente. Tome posse da vida eterna. O único poder que pode resistir ao mal é o poder de uma vida eterna. E aquele que tem o Filho tem essa vida. Devemos combater o bom combate da fé. O que é fé? Confiar no outro. Que outro é esse que nós estamos falando nos nossos estudos? Cristo, o nosso Deus. Se eu lutar com meus punhos, quem luta sou eu. Se eu luto a luta da fé, outra pessoa estará lutando por mim e eu estarei recebendo o benefício. Concordam? Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, se temos fé em Cristo, que Ele luta por nós, então é Ele quem batalha. E nós é quem somos os beneficiados quando Ele vence. Aí vem a pergunta, bem, mas o que é isso? Cristo lutou, não foi? Sim, ele lutou frente a frente com Satanás agora na terra. Ele derrotou Satanás e todo o seu exército, ele derrotou toda a força e domínio, pois ele foi colocado acima de todo o principado, poder e força. Portanto, Cristo enfrentou esses mesmos inimigos contra os quais temos que lutar. E ele triunfou sobre eles e os derrotou. Ele obteve a vitória sobre eles. Qual é o resultado? O que sempre deve ser o resultado quando uma batalha foi travada e um lado conquistou o outro completamente? Paz. Uma palavrinha tão pequena de 3 letras. Nós temos um dos estudos que nós falamos muito, estudamos sobre paz. Eu não sei se foi no capítulo 3 ou 4 de Romanos. Está no canal, você veja lá. Então, o que sempre deve ser o resultado quando uma batalha foi travada e um lado conquistou o outro completamente? Paz, alívio,
contentamento, paz. Exatamente isso. Então, vamos ler novamente Romanos 8:34. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Quem vai nos condenar então, visto que Deus justifica e Cristo morreu e ressuscitou como garantia dessa justificação? Cristo morreu e ressuscitou e agora está à destra de Deus para interceder por nós. Você não vê que não há uma possível brecha deixada para o desânimo do cristão? Há um momento, nós estamos relendo aqui a página, há um momento em que Deus traz os pecados à nossa consciência, mas é quando eles não foram confessados. Nós já lemos isso, vamos avançar aqui. Ele, Jesus, é nossa paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o seu coração, nem se atemorize. João 14:27. Assim como ele nos deu sua paz, e a paz segue a vitória, então a vitória já foi obtida. E se temos Cristo, essa vitória já é nossa. Simplesmente tomamos posse da vida eterna de Cristo e isso é feito tomando posse da sua palavra. Olha lá, aqui está a resposta. Quando tudo que nós lemos, nós dizemos, sim, Senhor, eu recebo, eu aceito, isso é para mim, então a vitória já foi obtida. Entende, meus irmãos? Simplesmente tomamos posse da vida eterna de Cristo, e isso é feito tomando posse da sua palavra, que é o Espírito e vida. Assim, introduzimos Cristo em nossos corações. E assim, temos Cristo e a vitória que ele conquistou para nós. O grande problema conosco, então, qual é, meus irmãos? Já que tudo isso, às vezes a gente não consegue entender, não consegue sentir, a gente se desespera, se desesperança. O grande problema conosco é que às vezes temos medo de que Cristo obtenha a vitória. Por quê? Olha essa parte marcada aí. Porque temos algum pecado querido que não queremos abandonar. Estamos dispostos a pensar que todo o resto deve ser abandonado, menos esse. E por isso, temos medo de que Cristo obtenha a vitória e que esse pecado tenha que ser abandonado. Pense nisso. Chamamos Cristo para nos ajudar a derrotar nosso inimigo, e quando ele chega, nos encontra do lado do inimigo. Mas se abrirmos de todas essas coisas, Cristo nos dará algo que é infinitamente melhor. Quando decidirmos, com base na palavra de Deus, que tudo que ele tem para nos dar está em Cristo, que ele é a plenitude daquele que preenche tudo em todos, então perceberemos que as coisas escassas desta terra não vale a pena ter em comparação com o que nos será dado. Não vale a pena pecar. É essa a conclusão. Nenhum pecado vale a pena, nenhum prazer pecaminoso compensa. É isso que nós precisamos estar buscando, a pureza e a santidade de Cristo em nós. Também sua mansidão, né, sua humildade, sua longanimidade, aqueles 9 frutos do Espírito, amor, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todos esses frutos nós precisamos cultivar na nossa vida, porque nada mais vale a pena, meus irmãos. Em 1 João 4, 2-4, temos referência aos espíritos malignos contra os quais temos que lutar. E esta garantia é dada aos filhos de Deus. Olha o que diz a palavra, filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Em vós. Cristo em vós, a esperança da glória em você e em mim. Assim, com Eliseu, sabemos que, assim como Eliseu, sabemos que aqueles que são por nós são mais do que aqueles que são contra nós. Esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé.
Isso tudo é pela fé. Acreditamos que Cristo venceu tudo e que quando o temos, temos tudo e que não há poder das trevas que possa nos prejudicar? Nós cremos nisso? Quando isso é feito, somos crucificados com Cristo. Nossas próprias vidas foram entregues a Jesus, mas ainda vivemos. Então, deve ser alguma outra vida que vivemos, e essa vida é a vida de Cristo. Essa é a vida na qual nos gloriamos. Cristo é nossa vida. E Ele tem a vitória, e, portanto, nós a temos. Se Cristo tem, nós temos. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É isso que nós precisamos. O que significa revestir-se de toda a armadura? Resposta: estar em Cristo por completo. Isso é estar revestido da armadura. Ele é a armadura, e a armadura é Ele. Assim é que em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e deu a vida por nós. Não há nada que possa tirar essa armadura de nós, pois estou persuadido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura serão capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, aleluia, amém. Não podemos esquecer isso, meus irmãos. Não podemos esquecer isso, meus irmãos. Eu espero de todo o meu coração que você tenha sido consolado por esse estudo, assim como eu fui. Eu espero em Jesus que vocês possam estar tendo o coração de vocês cheio de esperança, de amor, de gratidão a Cristo por tudo isso que nós estamos lendo e que Ele fez por nós e faz por nós. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude. Vamos orar? Nosso bom Deus, nosso querido Pai, Satanás tem tentado nos levar tanta angústia, Pai, tentando trazer pecados à nossa mente, tentando nos humilhar, nos acusar. Mas ele só faz isso, esse mentiroso sujo, Pai, e que já está perdido, condenado e perdido. Ele só faz isso porque já fomos perdoados e justificados pelo Senhor. Não há poder do diabo para nos vencer se estivermos em Cristo Jesus. Conforta o nosso coração. Enche-nos da tua graça perdoadora, da tua graça habilitadora, Senhor, da tua graça restauradora, e restaura, Senhor, a tua imagem em nós. Dá-nos a vitória hoje, cada dia da nossa vida. Obrigada, Senhor, por mais este momento de estudo. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.